A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Olá para você, boa noite, tudo bem? Aqui começa mais um programa Motivação. Meu nome é Cassiano, tudo bem para quem não me conhece ainda? Mais uma vez na presença de todos, né? Desejo que todos estejam bem. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez conversando com vocês e como é uma satisfação muito grande, um sentimento de gratidão por tudo que vem acontecendo na minha vida, como eu já falei em outros programas anteriores. Então só tenho que agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer mais uma vez pela Lagoa TV, na pessoa da nossa diretora Marina Moreira e da nossa produção do Roni Moresco e o Lucas. Então um grande abraço a eles e minha gratidão a essa disponibilidade que eles também estão se dedicando e fazendo o melhor para que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas, ao mais longínquo possível. Então, não existe limites quando a gente quer algo na vida. E prova disso é estar aqui mais uma vez na presença de todos. Então, minha boa noite a cada um de vocês, às suas famílias. E aproveitem, tirem suas dúvidas, esclareçam. Se tem alguma pergunta, podem fazer. Vou deixar no final do programa, mais uma vez o meu contato das minhas redes sociais, o meu contato de WhatsApp, para algum atendimento, para algum esclarecimento. Então, sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje é um tema muito bonito para todos. Acredito que todos têm esse sentimento, só que muitas vezes se confundem entre amar e amor e a paixão, certo? Então nosso tema de hoje é amar, o que é amor? Então, se tem alguma dúvida, já vão colocando aí no chat e vão tirando as suas dúvidas. Você sabe realmente o que significa a palavra amar ou a palavra amor? Isso por muito tempo também para mim era uma dúvida. Era algo que eu também não sabia discernir, descrever ou até mesmo refletir sobre isso para mim dar o meu parecer hoje e não que a minha verdade seja uma verdade absoluta referente ao que eu venho estudando, referente a hoje estar estudando na área da psicologia, então consigo ter uma compreensão diferente do mundo e sentimentos, comportamentos das pessoas, os meus comportamentos em relação à minha vida até chegar nesse momento para estar aqui falando. Então, a palavra amor, ela se confunde muito, porque o amor é um sentimento. Como todos sabem, ele é um sentimento. Só que muitas vezes ele se confunde porque quando a pessoa é agressiva, não deixa de ser um sentimento de amor. Talvez não é o amor aquele que a pessoa idealiza, mas ele é um sentimento de amor também. Só que daí é confundido, porque quando a gente ama de verdade, olhando as coisas boas e as coisas que não são tão boas. Então, hoje, não só a questão, vamos colocar sentido envolvendo ou casais ou pais com seus filhos, o amor. Vou contar um pouco da minha história para que faça sentido. O amor para mim, antigamente, eu tinha uma imagem do amor como uma coisa agressiva. Como eu contei nos primeiros programas, em relação a minha mãe e meu pai, principalmente o meu pai, hoje ele não está mais presente, mas tenho um carinho e hoje uma gratidão muito grande por ele, porque hoje eu entendi que era a maneira como ele tinha para amar, mas eu não entendia.
Então o amor dele muitas vezes era agressivo. Eu apanhei muito. Era a maneira como ele reagia ao que ele estava sentindo. E então hoje, como estudante de psicologia, eu consigo entender que ele não fez por mal. Ele foi o meio que ele tinha como externalizar o amor dele, mas não ele era um pai amoroso, era um pai que dava carinho, não talvez do jeito que eu gostaria que fosse, mas ele sempre dava carinho. Só que muitas vezes, quando alguma atitude que eu tomava, naturalmente que gerava algo nele, gerava algum desconforto, porque ele também tem uma história de vida. Assim como vocês que estão nos assistindo, cada um vocês têm as suas histórias, vocês também tiveram seus pais, e que a minha história possa fazer, vocês consigam linkar o que eu estou falando aqui na vida de vocês, para que no final a gente vai conseguir tornar isso algo muito belo e muito bonito, e vocês vão perceber o quanto belo é amar. Mas voltando na história. Então eu não compreendia se ele me amava, por que ele me batia? Por que ele era tão agressivo comigo? Por que ele me cobrava tanto? De 4 irmãos que somos, eu fui o filho que mais fui cobrado no sentido assim, exigido, né? Não tinha, eu não podia errar, certo? Eu vim por muito tempo com essas crenças de não poder errar, por exemplo, escola, tá? Hoje, depois de 20 anos, estou fazendo faculdade e estou muito feliz mesmo, não é uma realização para mim. Mas no tempo meu de ensino fundamental, na época, as escolas municipais eram só de 1ª a 5ª série. A escola que eu estudei era de 1ª a 5ª série, depois foi até a 8ª série. Ainda no tempo de 8ª série, agora já mudou novamente, né? Mas então, no meu tempo de 1ª a 8ª série, eu era muito exigido. Eu não podia tirar nota vermelha, porque olha as crenças. Aí também vai entrar crenças. Meu pai, se eu não passasse de ano, ele tinha me prometido que se eu rodasse algum ano, eu ia para a escola dos padres. E eu tinha o maior medo de ir para a escola dos padres. Então, mas era o meio que ele... A forma que ele utilizou de amor não foi a melhor, mas era a forma, naquele momento, que ele tinha, a maneira como ele tinha de fazer com que a gente se tornasse uma pessoa melhor. Só que isso, de certa forma, gerou uma crença. Mas ele não sabia, e nem eu sabia o que era crença. Né? Crença significa acreditar em algo. Que talvez aquele algo nem seja aquilo, entendeu? Mas como a gente é criança, pequeno, a gente é incentivado, motivado pelos pais, então, pelas pessoas ao nosso redor. Mas os pais têm uma parcela fundamental na criação dos seus filhos. Então, eu entendo que, como eu disse, foi a melhor maneira que ele tinha para que a gente se desenvolvesse. Claro, isso me gerou medo, me gerou ansiedade, me gerou tristeza, porque assim eu me exigia demais, e das vezes eu exigia a minha mente, exigia o meu cérebro a estar sempre no extremo de querer sempre tirar nota azul. Então, se viesse alguma reclamação ou algo do gênero relacionado à nota, a gente era cobrado, né? Eu era cobrado. E se rodasse de ano, então, Colégio dos Padres. E isso se reflete até hoje. Claro, eu já mudei muita coisa em relação... Eu sei que não vai acontecer isso, entendeu? Quero que vocês entendam, isso não aconteceu, tá? Mas até hoje eu tenho ainda essa lembrança desse medo de rodar de ano. Então, assim, o meu tempo, e hoje na faculdade, ainda tem momentos que vem essa lembrança de não poder errar, certo? Isso é uma coisa muito ruim. É uma coisa muito ruim, porque a gente é passível de erro. A gente pode se equivocar durante a vida, durante escolhas com as pessoas ao nosso redor. Às vezes no nosso trabalho, a gente pensa em fazer algo e daqui a pouco aquele algo que a gente se dispõe a fazer,
não seja o melhor para aquele momento, mas a gente acredita que é o melhor e daqui a pouco acaba se equivocando e aquilo pode gerar um transtorno, um desconforto para outras pessoas ou um transtorno para a própria empresa ou enfim, os ambientes, certo? Mas foi a forma, foi a maneira como meu pai tinha de demonstrar o amor dele. Ele não era muito de falar eu te amo, meu filho, ou eu te amo, minha esposa, minha mãe no caso, né? Não era muito de falar. Por quê? Porque ele não recebeu isso. Então ele não sabia como dar. Então aí confundia. Porque o amor para mim, naquele momento, o amor era algo agressivo, certo? E hoje eu tenho meu filho, ele tem 4 aninhos, né? Então muitas coisas ainda se repetiram no início, ali no início dele, até isso é algo, por isso que eu falei, às vezes a gente toma atitudes achando que é o melhor e daqui a pouco e depois que toma aquela atitude a gente acaba refletindo sobre aquilo que foi feito. Então muitas vezes isso eu trabalhei o perdão comigo, e o perdão não só comigo, mas em relação a ele também, por às vezes me equivocar. Mas era o amor que eu recebi, de certa forma ele se manifestou, às vezes eu ter que dar uma palmada na bunda do meu filho, ou chamar a atenção. Então isso se refletiu. E algumas coisas, já mudei muita coisa, mas tem algumas coisas que ainda se repetem, mas quando eu percebo que se repetem, eu já vou trabalhando para que isso se torne cada vez melhor. E eu transmita o amor de uma maneira diferente, uma maneira mais harmoniosa, uma maneira mais amorosa, caridosa, que a pessoa sinta ser amada. Então, muitas vezes de vocês também passaram por situações parecidas, seja na infância ou seja no seu trabalho, né? Quantas vezes talvez os seus pais agiram de alguma maneira, e não estou dizendo que são todos os pais, todos vocês que estão nos assistindo, que os pais agiram dessa maneira, talvez os pais de vocês teve outros que trataram com maior amorosidade, com carinho, e beijando e falando que te amo, meu filho, eu te amo, minha esposa. Então, assim, não são todos, mas tem aquelas histórias que aconteceram. Então, se aconteceu histórias parecidas com essa que eu contei, que é minha e é uma história real, é uma história verídica, fica até o final do programa que você vai compreender. E você que não passou também fica, porque isso transforma o teu amor cada vez maior, expanda isso para o maior número de lugares e para o maior número de pessoas que você puder e quiser. Então, eu confundia esse amor. E esse amor se reverberou muitas vezes em relacionamento, em trabalho. Então eu confundi o amor. Para mim o amor tinha que ser violento, tinha que ser agressivo, e isso me fez mal, porque daí depois eu comecei a refletir naquilo que eu tinha feito, e naturalmente aquilo que eu tinha feito não era a melhor maneira de demonstrar o amor. Então isso foram os desafios que apareceram e ainda aparecem. Vou citar um outro fato que aconteceu comigo, até recente, em aula. Por vir me autodesenvolvendo, isso é um tema que a gente vai abordar também, ou já vamos abordar. Então, por estar se autodesenvolvendo, aconteceu um fato lá na faculdade aonde gerou um certo desconforto nas pessoas devido à questão da liderança da turma, que naquele momento até então eu tinha sido escolhido líder, né? Mas foi algo que eu compreendi, que é a maneira como as pessoas respondem às histórias, porque elas são histórias também. Então talvez a amorosidade chegou para eles de uma maneira que não foi a maneira que eles receberam durante as suas vidas. Então, de certa forma, desconfortou algumas pessoas e gerou um certo atrito, não violência, não agressividade, mas com palavras. E isso me colocou num estado de amorosidade e de compaixão, piedade por eles, por
por estar num outro momento e estar compreendendo a minha vida de uma maneira totalmente diferente. E olhar para eles com esse olhar de amorosidade. Por quê? Porque talvez eles não receberam o amor que eles gostariam de ter recebido. E para mim ter essa compreensão foi o fato de ter passado essas histórias, de ter passado essa história com meu pai, né? E hoje conseguir compreender o que aconteceu na vida deles. Então levou alguns dias, mas esses dias só serviram para mim continuar desenvolvendo-me, a minha autorreflexão, o meu sentimento de perdão, de compaixão a eles. E foi tão bonito e tão mágico como se resolveu, que foi resolvido sem precisar falar uma só palavra. Então eu sou muito grato por estar me autodesenvolvendo e estar vendo os milagres acontecendo de situações presentes, mas de situações que eu vivenciei no passado que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, e poder refletir e poder tirar o discernimento e a compreensão para poder ajudar você que está aí nos assistindo, a você que precisa de ajuda. Isso não sou só eu, tem inúmeras pessoas que têm total capacidade de ajudar as outras. Talvez você que está nos assistindo também seja uma pessoa dessa que sabe como ajudar. Às vezes não sabe, por exemplo, estruturadamente como ajudar, mas ajuda contando a sua história. Então isso é um sentimento de amor, diferente da paixão. A paixão, o que é? A paixão é fogo. Por exemplo, já me aconteceu também de me apaixonar. Hoje eu sou casado e, além de amar a minha esposa, hoje eu sei o que é amor. O amor, quando eu conheci ela, claro, a gente levou um tempo de se conhecer, um tempo para olhar as coisas boas. E a gente tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas um exemplo que eu posso dar de amor hoje, entender o que é amor de casal, foi um momento, como eu contei em outro programa passado também, onde eu sofri um acidente. De ficar com os 2 braços engessados, e para tomar banho eu dependia dela para me ajudar. Às vezes para me levantar, até para a higiene pessoal, ela tinha que fazer, me higienizar, pois eu estava imobilizado e não podia como. Então, assim, hoje eu vejo que isso foi o amor, a maneira como ela tinha de me amar. O amor, é bom a gente falar eu te amo, meu amor, eu te amo, meu filho, eu te amo, mãe, eu te amo, pai, é muito bom. E é bom quando você ouve da pessoa, não só da boca para fora, mas quando você sente de dentro para fora, em falar que você ama a pessoa. Não que a gente não possa falar só eu te amo, pode falar, desde que você sinta, e que a pessoa para quem você está falando, ela sinta verdadeiramente esse amor que você está transmitindo através das suas palavras. Então, ali eu entendi o que é amor, porque eu não tive aquilo. Eu sei que eu também não dei. A verdade tem que ser dita. Eu também não sabia. Perdão. Eu também não sabia como dar o amor. Então, quando eu entendi que eu não sabia e aceitei que eu não sabia amar, veio como uma bênção. Simplesmente eu reconheci para mim mesmo. Isso é se autoconhecer. E ali começou a me ensinar pessoas, através das minhas preces, das minhas orações, eu comecei a entender e olhar o mundo de uma maneira diferente. E quando eu entendi o que é amor, naturalmente a pessoa chegou até mim, que hoje é minha esposa. Então sou muito grato por isso. E o amor continua. Por quê? Desafios acontecem durante esse tempo.
como casal, como relacionamento, você que é casado, você que é casada, que nos acompanha, você sabe os desafios que vocês passam com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Então, que esses desafios não sejam um empecilho para barrar o amor de vocês, mas sim uma maneira de vocês reconhecerem que são passíveis de erros, que são passíveis de se equivocarem, e ver se aquilo que eu vejo no outro incomoda, ver se aquilo que incomoda no outro não é algo meu que eu tenho que resolver, algo seu que você tenha que resolver, e vice-versa, tanto não só do homem para a mulher quanto da mulher para o homem. E o bonito é quando se senta e se conversa. Eu sei que às vezes os nervos vão à flor da pele, pode acontecer também. Eu sei que às vezes uma palavra mal expressada, mal comunicada, gera algo na outra pessoa. Por quê? Por exemplo, se eu falar para você o que é a palavra amor, já que o tema é amor, se eu perguntar para você o que significa o amor, qual é o significado da palavra amor para você, você vai me descrever o amor do seu jeito. Eu vou descrever o amor do meu jeito. E se você perguntar para cada pessoa, pode coincidir das ideias sobre o amor serem as mesmas? Pode. Mas também pode acontecer de a representatividade da palavra amor também mude. Certo? Isso na história. Como estudante de psicologia, até a gente está fazendo um trabalho voltado ao tempo grego, aonde tem um livro que se chama O Banquete de Platão. Se alguém já leu ou tenha a vontade de ler, é uma leitura, ela é um pouco difícil por questão da linguagem. Então, se talvez vocês não estejam habituados com a leitura, talvez seja um pouco difícil a compreensão. Para mim, que não leio há tanto tempo, mas criei o hábito de ler, para mim foi difícil no início para me entender, mas depois que eu consegui entender a linguagem, se tornou fácil. Então tem N maneiras da gente amar a natureza, amar os seres, amar o universo, amar o sol, amar a chuva. Então, desde os tempos da história, no tempo grego, tempo de Sócrates, de Platão, eles se reuniam numa praça que se chama Ágora. Essa praça, ela se reunia só gregos adultos, homens. As mulheres e as crianças eram banidas, elas não podiam estar ali. Então era só homens gregos adultos que podiam estar nessa praça e conversando sobre o amor, sobre as questões da época, sobre política, mas era só homens adultos. Então, esses filósofos da época falavam sobre o amor. E é muito bonito. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leiam, tá? Como eu disse, é uma linguagem um pouco difícil, mas é compreensível. Então, desde aquele momento já se falava sobre o amor. E se nós for mais atrás, no tempo de Jesus, e trazer a história dele, a gente vê por filmes, ou até mesmo quem estuda a Bíblia, né? Eu não tenho o hábito de estudar a Bíblia, certo? Mas eu gosto muito das leituras. Desde aquele tempo, vão se basear pelos filmes, tá? Ter uma noção. Jesus, o sofrimento que ele passou por amar as pessoas. E mesmo as pessoas se equivocando em relação a Jesus, ainda o condenaram. Mas mesmo assim, Jesus tinha uma missão. Ele tinha uma missão de nos livrar do pecado, de entregar o seu corpo em remissão dos nossos pecados, das nossas falhas. E Jesus, perfeito como era, em caráter, em espírito, em sabedoria, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que iria acontecer. Talvez ele não tivesse noção do que iria acontecer, mas ele já sabia como espírito, como alma, como ser, que a missão dele era aquela. Por quê?
por simplesmente amar, mesmo recebendo a atitude agressiva das pessoas. Então, se Jesus, como um ser divino, como todos somos, e filho de um pai que é nosso pai também, que nos ama e não nos condena, imagine-se se Deus nos condenasse por todas as coisas que a gente já fez. Imagine se Deus viesse com a fúria, como muitas ideologias falam, Deus vem com a sua fúria. Eu não consigo concordar num Deus castigador ou num Deus que condena ou que faz as pessoas sofrerem. Eu não sei que a gente é passível de erro, é passível de se equivocar. Sim, somos passíveis. Mas mesmo a gente ser passível de erro, Deus não nos condena. O que a gente faz quando a gente erra? A gente tem que ter essa sã consciência de reconhecer o erro e fazer diferente. Isso é amor. Isso é amor. Então, torno a dizer, imagine-se se Deus viesse e nos condenasse por todas as nossas fraquezas, as nossas limitações ou aquilo que a gente já fez. Fica a reflexão para você. A paixão, como eu estava falando, a paixão é fogo. Já passei por esse sentimento de paixão e acredito que você também já passou a se apaixonar por algo, ou por uma pessoa, ou se apaixonar por um bem material. Eu me apaixonei por essa roupa, eu me apaixonei por esse calçado. Só que o que acontece? Daí quando a gente adquire aquilo, quando a gente tem aquilo em mãos, já não é mais aquilo, porque daí vai aparecer outro e daí a pessoa vai ser apaixonada por aquilo. Então você entende que a diferença entre amor e paixão é muito diferente. O amor é uma coisa maior. A paixão é momentânea. Um relacionamento. Eu já passei por paixões. Já tive paixões. De me apaixonar e querer estar grudado com a pessoa 24 horas, ou estar só pensando nela, ou ligando, ou mandando mensagem. Só que na primeira questão que aconteça, por exemplo, o primeiro desafio que aconteça, se uma das partes não estiver bem fortalecida, quebra, rompe. Então aí a diferença entre amor e paixão. Porque daí a paixão, se é só uma paixão, uma paixão momentânea, que é fogo, se rompe. Por quê? Porque não é um elo forte. E o amor não. O amor, independente das situações, dos desafios que se passam, momentos, e não estou falando só aqui, claro, parece ser só as coisas ruins, mas os desafios das coisas boas, e essas coisas boas como relação, seja como pai, seja como um casal, é isso que fortalece. Porque daí você traz aquilo de bom que você já vivenciou e traz para aqueles momentos aonde existe o desafio. Até hoje, antes de sair de casa, conversei com a minha esposa e mando um beijo para ela. Sabe que eu amo ela e sou muito grato por tudo que ela vem me proporcionando, me ajudando a dar continuidade nesse projeto de vida que eu tenho para mim, não só para mim, mas para nossa família. O quanto ela se dispõe a me apoiar, a me incentivar. Então imagine-se, que nem eu falei para ela, imagine-se agora que eu estou me autodesenvolvendo, me compreendendo, estando aberto para me autodesenvolver e evoluir como ser, e daqui a pouco eu conquisto aquilo, eu chego aonde eu quero, mas eu não ajudei ela a evoluir, não ajudei ela, eu simplesmente só quis receber ajuda. E simplesmente, como eu falei para ela, daqui a pouco, isso é só um exemplo, como eu disse para ela, isso é só um exemplo. Aí eu conquisto aquilo e simplesmente dou um pé na bunda dela e agora se vira porque eu já conquistei. Isso não é amor. Isso não é amor.
foi o que eu falei para ela. Então, quantos casos, e talvez você já tenha passado, eu estou contando a minha história, porque eu já fiz isso também. E não só fiz, como recebi de apoiar, ou muitas vezes de ser apoiado, e daqui a pouco, quando sem perceber, sem consciência daquilo que eu estava fazendo, simplesmente dava um pé na bunda da pessoa e largava. Eu já fiz. Então aqui eu não estou só contando histórias ou só falando da boca para fora, não, são histórias que eu vivenciei. Só que aquela coisa, quando eu entendi que eu errei, eu posso tornar isso melhor. E é o que eu venho fazendo hoje com a pessoa com quem eu tenho. Eu estou fazendo totalmente diferente. Então, eu estou evoluindo. Mas digamos se fosse ao contrário, ela estivesse evoluindo, eu já estivesse num nível e não quisesse mais evoluir. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu não querer evoluir. Mas isso é uma coisa natural da vida. Quando a pessoa não quer evoluir, por mais que exista o amor, mas pode acontecer de romper. Porque talvez a outra pessoa precisa evoluir em outras coisas que ela não está conseguindo ver. E talvez a pessoa do outro lado, ela demonstra, ela mostra de alguma maneira para o seu parceiro, ou para o seu pai, ou para sua mãe, mas ela não quer mexer com aquilo. Ou talvez ela nem saiba que aquilo, ao invés de estar ajudando ela, não está. Então, quando acontecem essas situações e o outro lado não quer, é uma coisa natural. Esse elo se rompe mesmo existindo o amor. E ali é um amor o quê? É um amor maior. Porque você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. E tá tudo bem. Talvez a pessoa tenha que aprender algumas outras coisas que ela não está conseguindo perceber. Então, a paixão é isso. A paixão é fogo. A paixão, ela começa devagar, ela aquece, ela torna algo tão bonito e tão prazeroso, mas o prazer por prazer, ele também se acaba. Volto no exemplo ali. Daqui a pouco você conquista o seu objetivo, porque era um prazer você ter aquilo, mas quando você alcança aquilo, já não é mais aquilo. Aí a pessoa já quer outra coisa. Então isso é paixão. Hoje de manhã escutei do Thiago Negro, que é algo que é uma pessoa que eu acompanho no Instagram, ele falando sobre a paixão e sobre o prazer e a felicidade. A felicidade é algo divino. Você ser feliz independente do que você tenha. Você ser feliz de poder abraçar alguém, ainda mais se esse alguém for uma pessoa especial e importante para a sua vida. O prazer é material, não que não seja bom, só não confunda. Daqui a pouco a pessoa não sabe distinguir o que é prazer e felicidade e ela acha que o prazer é ser feliz. E na verdade não, porque daí se a pessoa acha que o prazer é ser feliz, então quanto mais ela tem, mais ela não é feliz, porque a felicidade dela é o prazer de ter. E se ela não consegue ter aquilo, então ela deixa de ser feliz. Então, na verdade, o prazer é material. A felicidade é algo espiritual, é algo que se sente. E você querer estar perto de alguém, você querer estar num ambiente que você se sinta agradável, de estar ali. Seja em que lugar for, seja na natureza, seja com as pessoas, seja num diálogo, de querer estar, de querer se fazer importante para si e para quiçá alguém que esteja na sua presença. Então a diferença do amor e da paixão é isso. É isso. Espero que esteja fazendo sentido para você que nos assiste. Provavelmente, como vocês já se enganaram, eu também já me enganei, como eu falei. A gente se engana. A gente não sabia que o amor era... e eu continuo aprendendo.
mesmo falando sobre o amor, eu continuo aprendendo, porque o amor ele se manifesta de N maneiras. E a gente tem que estar aberto e compreensível e querendo entender esse sentimento de amor. Seja ele o amor pelos animais, o amor pela natureza. Quantas vezes talvez você já passou por algum lugar onde você viu talvez árvores sendo cortadas ou animais sendo maltratados ou pessoas vivendo na miséria? Isso é um sentimento de amor. Você vê que é algo que você sente de dentro para fora e você se comove com aquilo. Isso é amor. Isso é você querer transformar, querer poder fazer algo para proporcionar algo de bom para o outro. Sei que a gente, mesmo assim, a gente pode errar? Pode. Eu falo sobre os animais, mas eu também tenho algo que eu venho me trabalhando. Não que eu seja não que eu seja uma pessoa que mata, não, muito pelo contrário, não mato os animais. Mas, às vezes, uma atitude ou algo gera um desconforto, daqui a pouco a gente acaba, eu vou dizer por mim, acabo eu maltratando sem querer. Não é maltratar de ser agressivo, de espancar, não é isso. Mas, às vezes, de raiar, por exemplo, raiar com um bichinho que ele não tem noção, ele não tem consciência, das vezes, do que ele está fazendo. Assim como a gente também, muitas vezes, não tem consciência do que a gente está fazendo, a gente acaba fazendo M, muitas vezes. Então, se a gente for comparar, a gente também é um ser em evolução, como um animal, como um ser. E que vocês compreendam que eu não estou falando animal, que a gente é um animal. Não. O animal, seja ele cachorro ou gato, é isso, nesse sentido, tá? Então, se o animal, às vezes, não tem consciência que aquilo que ele está fazendo é uma coisa ruim, o que dirá nós, que temos consciência e às vezes acabamos fazendo coisas erradas, coisas ruins, ou que vai gerar algo de ruim para o outro ou para alguém. Então é o seguinte, pessoal, referente a tudo que a gente conversou, tudo que a gente está dialogando nessa noite aqui, quero ensinar para vocês uma técnica para vocês desenvolverem o sentimento de amor, certo? Antes de vocês dormirem, vocês sentem na cabeceira da sua cama, aonde vocês acharem melhor, tá? Não vou direcionar aqui para que vocês façam esse exercício e vocês desenvolvam o amor em vocês. E quando vocês desenvolverem vocês vão perceber as maravilhas que vão acontecer. Só que é algo que também necessita de dedicação, certo? Não é de uma hora para outra. Por exemplo, vocês vão fazer essa noite, vocês vão ter resultado? Vão ter resultado. Isso é de certeza, tá? Mas continuem, perseverem. Por exemplo, o que vocês fazem hoje, não sei qual é a profissão de vocês, tá? Mas quando vocês começaram onde vocês trabalham hoje, vocês não tinham habilidade que vocês... no início, vocês não tinham essa habilidade que vocês têm hoje de fazer. Por quê? Porque vocês ainda estavam aprendendo, talvez estavam estudando, ou talvez estavam aprendendo com outras pessoas, então vocês não sabiam como desenvolver isso. Fazer rápido ou fazer ágil, ter já a habilidade de fazer rapidamente. Claro, tem pessoas que conseguem, tá? Tem pessoas que conseguem, mas aqueles que não tiveram essa oportunidade de fazer rápido, então levou um tempo. E esse tempo se autodesenvolvendo, depois se tornou fácil. Então hoje vocês, talvez se a pessoa pede para vocês fazer tal coisa, vocês vão de olho fechado. Então vocês vão lá e fazem às vezes sem precisar o outro falar. Se a pessoa tiver permissiva a querer aprender e a se autodesenvolver, às vezes não precisa nem o outro falar. Ele já percebe já o que tem que ser feito e vai lá e faz. Certo? E a mesma coisa é desenvolver algo.
Essa técnica eu vou ensinar para vocês e que vocês façam, tá? Se vocês quiserem anotar, peguem um papel, uma caneta e anotem, tá? Então, vocês se acomodem no lugar onde fique à vontade, onde vocês se sintam à vontade, certo? Vocês utilizem, façam 3 respirações profundas, tá? 3 ou mais, ou quantas vocês se sentirem à vontade, certo? Mas faça essa respiração profunda para quê? O que é a respiração profunda? Para vocês relaxarem, né? Entrar em contato consigo mesmo, certo? Então a respiração profunda é para vocês trazer a centralidade de vocês para o momento presente, para o momento que vocês vão fazer, certo? Então vocês vão sentar, fazer essas respirações e isso eu aprendi, tá? Aprendi com o Anthony Robbins, que é uma pessoa que foi uma pessoa que me inspirou. Então eu aprendi com ele e hoje estou repassando aquilo, mas é criado por ele, certo? Então vocês vão colocar a mão no coração de vocês e vão trazer 3 momentos que foram importantes na vida de vocês. Um de cada vez, tá? Então vocês vão colocar a mão no coração de vocês. Vocês vão relembrar do primeiro momento que deixou vocês felizes, o que vocês sentiram, esse sentimento de amor, e vivencie aquele momento. Vivencie até vocês verem cores, vivencie a situação, vivencie o momento, tá? Isso com as 3 histórias. Então, vivencie aquele primeiro momento, aí em seguida já passa para o segundo momento que vocês vivenciaram de amor. Vivenciam aquilo, tudo com os olhos fechados. Veja com os seus olhos da alma, certo? E o terceiro momento vocês vão relembrar de um terceiro momento que trouxe esse sentimento de amor, seja por algo ou por alguém, ou por pessoas, ou pela natureza, enfim, certo? Então façam isso, vivenciem. E quando vocês sentirem toda essa energia abençoada, vocês podem irem dormir tranquilamente. E no outro dia, se vocês quiserem comentar o que aconteceu, as experiências que vocês tiveram, comenta aí pra gente perceber o que mudou na vida de vocês, perceber o que mudou ao redor de vocês. Então, fica aqui meu presente para que vocês façam, certo? E além de descrever para vocês fazer, a gente vai fazer aqui também, tá bom? Então, isso é o presente para vocês escreverem, certo? Como vocês escreveram, utilizarem para vocês relembrar, né, como fazer. Mas a gente vai fazer aqui ao vivo, tá? Para que vocês fiquem com essa... Se vocês quiserem utilizar essa indução, também podem utilizar. Então convido a todos vocês que vocês fechem levemente seus olhos, numa posição confortável onde vocês estejam. Relaxem, né? Se o marido ou a esposa tá aí com vocês, convide eles para fazer, se eles se sentirem à vontade, não forcem, tá? Isso é um sentimento de amor também, quando a gente respeita quando o outro não quer fazer algo. Isso é amor também. Isso é amor e respeito. Então, respeitem o seu semelhante, mas se sentirem à vontade, façam, convide para fazer, ou as pessoas que estão junto com vocês aí, convide para fazer. Vai ser muito bom. Então convido que vocês relaxem, sentem numa posição confortável, feche levemente seus olhos. Isso. Quando vocês estiver nesse estado de relaxamento, nós vamos fazer essa
vamos fazer respirações profundas. Então convido vocês agora que vocês elevem. Isso. Respirando profundamente, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Isso. Mais uma vez, profundamente, sem forçar a respiração. Isso. Talvez vocês percebam um formigamento no corpo de vocês, mas isso é normal. Terceira vez. E agora eu quero que vocês levem a mão no seu coração. Sintam ele. Sintam os batimentos do seu coração. Isso. E agora eu quero que vocês tragam uma lembrança onde vocês sentiram muito amor. Onde vocês sentiram, onde vocês deram o amor de vocês. Isso. Talvez tenha sido numa reunião de família. Talvez tenha sido com o namorado, com a namorada, com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, com os filhos. Ou até mesmo o momento onde você sentou no lugar e você se sentiu amado, amada. Vivencia isso. Isso. Veja toda a história, veja tudo o que está acontecendo nesse momento. E agora, relembre de uma segunda situação na vida de vocês. Algo que foi importante, algo que vibrou tão forte dentro de você, que você sentiu um calor muito, muito intenso, pois era o amor, uma leveza. Isso. E agora, no terceiro momento, relembrem de algum momento, mais um momento da vida de vocês, onde vocês tiveram esse sentimento de amor. Se vir algum pensamento contrário, só libera para ele passar adiante. E relembre só de momentos bons. Isso. E agora, com essas lembranças amorosas, imagine-se dentro de você a energia do amor. Se ela tem cor, se ela tem cheiro, que você vivencie isso. Isso. Intensifique agora aqueles momentos que você vivenciou, intensifique em algo tão forte que você sinta a vontade de... Parece que você vai expandir essa energia, porque é algo muito intenso e te traz um calor, uma coisa maravilhosa. Isso. E o quanto é bom que você está vivenciando. Isso. Fiquem com essa imagem. Isso. E no tempo de vocês podem abrir os olhos. Isso. Veja qual é a sensação, qual é o sentimento que você está vivenciando. O que está acontecendo ao redor de você. E se você já estiver pronto para logo já ir descansar,
já pode deitar e dormir. Relaxado. Isso. Como vocês estão se sentindo? É muito bom fazer isso, né? Quantas vezes a gente passa o dia atarefado com coisas ou com situações que talvez tenham desagradado durante o dia e a gente não tira um tempo para fazer algo que seja bom para si. Então aqui fica a minha gratidão mais uma vez por estar aqui conversando com cada um de vocês. Obrigado pelo amor que vocês têm por estar acompanhando o nosso programa, pelo carinho, por compartilhar isso com mais pessoas e que o nosso programa possa cada vez mais chegar a outros lares, a outras famílias, que é o que é o meu desejo, que eu seja cada vez mais um agente de transformação por onde eu passar. Então, quero agradecer mais uma vez a você, a sua presença, e nos vemos em breve. Aqui fica o meu sentimento de amor por você. Desejo a todos uma abençoada noite, um abençoado descanso. Amanhã é final de semana, que aqueles que podem descansar, aproveitem descansar, tirar esse tempo para vocês no sábado, domingo. Aqueles que vão trabalhar também, se vocês estão fazendo a função que vocês estão, seja lá o que for que vocês estejam fazendo, saiba que sei que às vezes é ruim, a gente às vezes tem que trabalhar em algo que talvez a gente não goste, mas se você está fazendo isso nesse momento, tem sentimento de amor, de carinho, de gratidão, e escolha outras coisas que envolvam aquilo que você quer fazer, mas que você tenha um dia abençoado, que tenha um sábado abençoado e que o seu dia seja iluminado. Tá bom? Boa noite a vocês, mais uma vez obrigado. Programa Motivação, um motivo para agir. Boa noite.